mente reativa, segundo alguns estudiosos, é a parte da mente do indivíduo que trabalha totalmente numa base chamada SR, ou seja, estímulo e resposta. E esta base não fica sob o domínio da vontade da pessoa. Exerce força e poder de comando sobre a consciência das pessoas, sobre o propósito, os pensamentos, o corpo, as ações, os sonhos e até os desejos. Os indivíduos com mente reativa são afetados por situações físicas, circunstâncias, sentimentos e até por outras pessoas. Exemplo: se o tempo não está bom, se o namorado não está de bom humor, se o metrô está muito cheio, se o tempo está chuvoso, se está muito sol. As pessoas reativas são capazes de se deixar afetar por coisas pequenas e insignificantes que perdem o tempo precioso da vida. Perdem oportunidades, deixam de realizar sonhos e chegam até a destruir relacionamentos de tanto que se concentram nos detalhes irrelevantes. Assim é a nossa linguagem de estímulo e resposta em nosso modo de agir e reagir. O reativo é motivado pelos impulsos, como uma lata de refrigerante que vai sendo agitada até explodir. Por outro lado, os indivíduos de mente proativa tomam decisões baseadas em princípios e valores. Pensam antes de agir nas situações mais simples. As pessoas proativas são guiadas por esses valores e não se importam com as circunstâncias variáveis. Escolhem responder aos estímulos externos com base nesses valores e não com base em reações momentâneas e emoções como raiva, ódio, orgulho ou ciúmes. Nós não podemos controlar tudo o que acontece à nossa volta, mas nós podemos sim nos controlar, nos condicionar a todo momento. Eu posso escolher ser reativo ou proativo. O reativo foge quando vê algo negativo. O proativo busca o positivo. Ser proativo atrai pessoas boas, pois as pessoas boas criam um ambiente favorável. O reativo diz: vou tentar. O proativo diz: vou fazer. O reativo diz: é assim que eu sou. O proativo diz: posso ser melhor do que isso. O reativo diz: não posso fazer nada. O proativo diz: vamos analisar todas as alternativas. O reativo diz: eu não posso. O proativo diz: deve haver um modo melhor. O reativo diz: você arruinou meu dia. O proativo diz: não deixarei que nada me abale. O reativo espera que algo lhe aconteça. O proativo toma a iniciativa. O reativo olha para as barreiras e os problemas. O proativo pensa nas soluções e opções. O reativo deixa os outros agirem, enquanto o proativo age. Pessoas reativas defendem-se e ofendem-se com facilidade. Culpam os outros, arrumam desculpas, ficam bravas e dizem coisas que se arrependem depois. Lamentam, reclamam, esperam que as coisas lhe aconteçam, mudam apenas quando esta é a única opção. Perdem o controle de si mesmas e ficam concentradas em um único problema. E não saem disso, não crescem. Quando surgem os problemas, as pessoas proativas olham para o problema e usam a razão, a fé, para resolvê-los. As pessoas proativas olham para as possibilidades e se tornam agentes de mudança. Trabalham com o que têm nas mãos, modificam o ciclo das coisas e sentem que podem fazer. Sentem que podem fazer muito mais. Ser proativo significa duas coisas: assumir a responsabilidade pelas suas escolhas e decisões e assumir uma postura de posso fazer muito mais. Olá pessoal, que prazer, que alegria ter você aqui para mais uma aula do projeto Soltando a Mão. Esta que é a nossa segunda aula. Recapitulando, né? Na primeira aula nós conversamos aí um pouco, falamos, refletimos sobre o que é empreendedorismo. Então, estudamos e vimos que, na verdade, a pessoa, o sujeito, né, ele não nasce empreendedor,
mas ele desenvolve ao longo da sua vida características empreendedoras. Falamos também sobre pesquisa de mercado, abordamos também, trouxemos aqui para a aula estatísticas que mostram que as pessoas muitas vezes estão indo para o empreendimento, né, desejando e planejando não, desejando abrir o seu negócio, mas muitas vezes não se planejam, não buscam ajuda. E na aula de hoje, então, nessa segunda aula, nós vamos falar sobre as 10 características do comportamento empreendedor. Na verdade, na aula de hoje, na segunda aula, nós vamos falar de 5 características e na terceira aula das outras 5 características, tá bom? É muito importante para você que tem o seu negócio, para você que pensa em abrir o seu estúdio, o seu salão, a sua barbearia, né? Ou outro qualquer empreendimento, qualquer negócio, que tenha atenção sobre os comportamentos empreendedores, porque eles são fundamentais e são características de pessoas que nós vamos ver na aula de hoje que tiveram sucesso nos seus negócios, tá? Então, o indivíduo empreendedor não é apenas aquele que acumula conhecimento, mas é também aquele que desenvolve atitudes e comportamentos para realizar atividades de risco e que exigem perseverança, que exige empenho e capacidade de inovação. Gente, nos dias atuais, né, nós vivemos num tempo de grandes transformações. Esta pandemia pela qual nós passamos no ano 2020 e agora ainda no ano 2021 está trazendo uma série de transformações para a sociedade, para o mundo. Então, a inovação, né, a mudança, ela é extremamente importante pensando o indivíduo empreendedor. A pessoa empreendedora é aquela que tem como objetivo, como meta, transformar um sonho, uma possibilidade em uma realidade. O comportamento empreendedor tem sido cada dia mais valorizado no universo, no mundo dos negócios e no mundo do trabalho. Um sujeito, gente, chamado David McLand, é um norte-americano, ele é um psicólogo e ele se tornou conhecido pelo seu trabalho na área de motivação profissional. O McLand, ele publicou muitos trabalhos na área da ciência comportamental entre os anos de 1950 e 1990. Ele dedicou a sua vida, na verdade, com as equipes com as quais ele trabalhou, para a área de ciência comportamental. E ele fez um estudo com um grande número de empreendedores, empresários, empresárias, pessoas autônomas, né, que abrem o seu negócio, e ele identificou e mapeou entre essas pessoas que tinham negócios de sucesso, características que eram comuns, né, e que ele chamou de características empreendedoras. Então, ele mapeou e listou 10 características. Quais são essas características, gente? Para quem está aí com o seu material, deixa eu pegar aqui a apostila para você me acompanhar na página 17, tá, gente? Página 17. E aí você pode pegar a sua apostila aí, porque agora, já nós vamos falar sobre uma atividade que você vai fazer. Então, o David McLand, ele listou aí, né, você pode ver na página 17, as 10 características do comportamento empreendedor, que são, né, busca de oportunidade e iniciativa, persistência, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, comprometimento, busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemático, persuasão e rede de contatos, independência e autoconfiança. Então, o McLand, ele identificou e mapeou estas 10 características que eram comuns, que são comuns às pessoas que decidem abrir o seu negócio e têm sucesso no negócio. Na página 17, foi a página 17, né? Que eu pedi para vocês abrirem. Isso, na página 17,
nós temos aí uma atividade que vocês vão fazer, pessoal, uma atividade muito, muito importante, tá bom? Não, essa atividade, gente, não tem resposta certa ou errada, boas ou ruins. Mas para que nós possamos falar sobre as 10 características do comportamento empreendedor, é importante que você faça uma avaliação. Será que você que pensa abrir o seu negócio, será que você que já tem o seu negócio, você já desenvolveu essas características? E qual que é o nível de desenvolvimento dessas características empreendedoras? Então, na página 18, deixa eu confirmar se é isso mesmo, né? Na página 18, então nós temos ali um quadrinho com o primeiro exemplo de como vai ser a pesquisa. Então, vai ter ali em cima o comportamento, tá? Que você precisa desenvolver, que você precisa ter. E embaixo vai ter uma afirmação, então no exemplo aí do início da página 18 tá lá. Faço as coisas antes de solicitado ou forçado pelas circunstâncias, e aí coloca o número correspondente que identificou. Embaixo desse quadrinho tem um outro quadrinho cinza que são dos critérios. Então, olha lá. Então, se você faz aquele comportamento, se você sempre pratica aquele comportamento, você vai colocar no quadrinho ali, o quadrinho vai estar em branco logo mais nas páginas seguintes, sempre pratico este comportamento, você vai colocar o número 5, se você sempre pratica esse comportamento. Se na maioria das vezes você pratica esse comportamento, você vai colocar o número 4, que é o número que eu coloquei de exemplo ali. Se você algumas vezes pratica esse comportamento, você vai colocar o número 3. Se você raramente pratica esse comportamento, você vai colocar o número 2. E se você nunca pratica esse comportamento, você vai colocar o número 1, tá bom? Então, na página 19, começa então ali a pesquisa. Então, para cada comportamento, então, olha lá, busca de oportunidades e iniciativa. Então, olha lá, faço as coisas antes de solicitado ou forçado pelas circunstâncias. Se você sempre pratica esse comportamento, você vai colocar ali o número 5. Se você, na maioria das vezes, pratica esse comportamento, você vai colocar o número 4. E se você algumas vezes pratica esse comportamento, você vai colocar o número 3. Se raramente você pratica esse comportamento, o número 2. E se você nunca pratica esse comportamento, você vai colocar o número 1. Tá bom? E aí depois, então, por exemplo, no caso aqui do busca de oportunidades e iniciativas, tem ali três afirmações, né? Então você vai preencher ali na prática do número de 5 a 1 ou de 1 a 5 e embaixo você vai colocar a soma, tá? O resultado dessa característica. E aí tem várias outras características, gente. Na página 19, na página 20, na página 21, na página 22. Então o questionário termina ali na página 22. Aí vem a análise dos resultados, gente, tá? Aí você vai transferir a soma de cada um daqueles comportamentos para essa tabelinha na página 23, tá? Então busca a oportunidade. Qual foi a soma? Né? Eu coloquei exemplos aqui, né, gente? Eu coloquei ali o exemplo, coloquei o número 6, depois persistência, a soma foi 10 e assim por diante. E aí, então, na página 24 está em branco para você preencher. Então, na página 23 eu coloquei um exemplo de como deve ser e na página 24 está lá em branco para você preencher. E aí, gente, na página 25, você vai inserir nos quadros abaixo, que eu coloquei aí sobre as minhas características, as características fortes e as características menos fortes, tá? Então você vai inserir nos quadros as suas características fortes e buscar enxergar os pontos positivos para levar para o seu negócio, tá? Ou para o negócio que você pretende abrir. E marcar também as suas características mais fracas ou menos fortes para a criação de um plano de ação para melhorar essas características, tá? Então, as características que tem acima de 10 pontos você coloca no primeiro quadro e menos forte, abaixo de 10 pontos, tá? Você vai colocar no segundo quadro.
Tá bom, pessoal? Então eu vou dar um tempo aí para você agora preencher. É importante que você pare aí agora na nossa aula para preencher esse formulário, tá? Essa pesquisa para a sequência, porque nós vamos agora falar sobre cada uma dessas 10 características na aula de hoje, sobre 5 características, tá bom? Um tempinho aí para vocês preencherem. Dá uma pausa aí na nossa aula. Bem, pessoal, vamos voltar aqui então e nós vamos começar falando sobre a primeira característica do comportamento empreendedor, né? E qual é essa característica, gente? Essa característica é a busca de oportunidade e iniciativa, tá? Então, para que você tenha um domínio sobre essa competência, a busca de oportunidade e iniciativa, é necessário que sejam desenvolvidos traços da sua personalidade que conduzam aos seguintes comportamentos: agir antes de solicitado, né, ou forçado pelas circunstâncias, agir para expandir o negócio em novas áreas, produtos e serviços e aproveitar oportunidades fora do comum para criar iniciativa, iniciar e expandir os seus negócios. Então, é importante para que essa característica, né, a busca de oportunidade de iniciativa seja desenvolvida, a pessoa ser proativa. O que é alguém proativo? Nós vimos aí no vídeo, né, anterior, falamos sobre, no vídeo que introduziu a aula, sobre proatividade. É você agir sem ser forçado por uma circunstância, né? Você agir sem que peçam para você. E para que esse nível de desempenho seja alcançado, é importante que a pessoa esteja sempre atento com aquilo que está acontecendo no ambiente em que ela trabalha, no ambiente que ela tem o seu negócio. Que ela esteja sempre atento a tudo e disposto a ver, a ouvir sobre os concorrentes, sobre os clientes, né? A família, os amigos, noticiários. Então é a pessoa que tem que estar antenada, gente, com o que está acontecendo no meio em que ela está inserida. Agir para expandir o seu negócio, desenvolvendo novos produtos e criar novos serviços. Então existem algumas lacunas, algumas deficiências no mercado que elas podem ser oportunidades e possibilidades que o empreendedor ele pode enxergar para preencher aquela necessidade que ainda não foi atendida com um produto ou com um serviço. Então pense em você como você poderia contribuir com uma melhor qualidade de vida das pessoas, né? Com uma maior satisfação das pessoas. Então, isto é agir para expandir o seu negócio, buscando novos produtos e novos serviços, visando a satisfação, as necessidades das pessoas, né? E muitas pessoas encontram nesse momento oportunidade de poder expandir o seu negócio ou criar um negócio, um produto e um serviço. A segunda característica é a persistência, gente. Assim como qualquer habilidade, a persistência ela pode e deve ser desenvolvida e aprimorada pelo empreendedor, pela empreendedora. Tá? Então, aqui para vocês 5 detalhes importantes para desenvolver a persistência. Não exagerar em expectativas positivas, então é importante que o empreendedor e a empreendedora compreenda que não será possível acertar todas as vezes. Seja realista com relação aos prazos. É comum que alguém que inicia o seu próprio negócio fica tão ansioso por resultados imediatos, e só que em grande parte das vezes isso não vai acontecer. Uma empresa não se desenvolve de forma sustentável, firme, do dia para a noite, de repente. Então é importante que a empreendedora, que o empreendedor aceite que existe um prazo, um período natural necessário para que os processos do negócio se desenvolvam. Tenha um propósito claro e bem definido, então saber onde se quer chegar é fundamental para a persistência na busca de um objetivo. Confie no seu potencial,
Então, diante de desafios e dificuldades com as quais a gente passa, é comum que nos sintamos impotentes e coloquemos dúvidas sobre a nossa própria capacidade de realização. E eu trabalho com uma ferramenta, algumas de vocês conhecem, né, a pesquisa de potencial de desempenho, que mapeia traços do comportamento da pessoa e o seu potencial, onde ela pode potencializar características para o seu negócio de liderança, da organização, planejamento, comunicação, o ritmo e velocidade do seu trabalho. Então, conhecer o seu potencial e confiar no seu potencial é importante para a persistência. E planejar, né? Então, assim como para tudo na vida, o planejamento ele é elemento fundamental para o sucesso. Terceira característica, gente, do comportamento empreendedor: corra riscos calculados. Embora um grande número de pessoas tenha a ideia de que as pessoas, os empreendedores, as empreendedoras são aventureiras e aventureiras que correm riscos sem pensar, gente, isso não é verdade. Então o risco ele está ligado à incerteza do negócio. Todo negócio tem incerteza, né? Todo negócio envolve risco. Só que quanto maior o risco, menor são as possibilidades de sucesso. Então o contrário também é verdade. Quanto menor o risco, maiores são as possibilidades de sucesso. Então o momento de decisão ele deve ser cercado de cuidados e a escolha ela deve ser realizada de forma pensada, calculada, obedecendo critérios, análises. Então em proporções maiores ou menores, todo negócio envolve correr riscos e não se pode evitar por completo esses riscos. Mas a habilidade de gerenciar o risco corretamente ela é extremamente importante para quem já tem ou para quem pretende ter um negócio, e isso vai fazer diferença na busca pelo sucesso. E para isso é importante manter o foco em todas as variáveis que envolvem um projeto. Então, analisar o comportamento dos clientes, o comportamento dos concorrentes, estratégia do segmento de que atua com o seu produto ou seu serviço, fatores econômicos, fatores sociais. Então, tudo isso é importante para minimizar os riscos do negócio, né? Mas todo negócio sempre vai ter risco. Quarta característica do comportamento empreendedor: exigência de qualidade e eficiência. E esta é uma característica que ela deve ser observada pelas pessoas que desejam sucesso nos seus negócios. Atualmente, a qualidade do serviço e do produto não é mais um diferencial, né? Mas é dever da empresa. Então, para conquistar e fidelizar os seus clientes, né, a qualidade ela é fundamental. Então, uma primeira má impressão que um serviço ou um produto deixa num cliente pode ser difícil de mudar depois. Então, gente, a qualidade, a eficiência, ela precisa estar presente em tudo que a empresa faz e oferece, né? A exigência de qualidade e eficiência dentro do empreendedorismo deve começar nos planejamentos, na escolha dos fornecedores, nas contratações. Então, por exemplo, tem empresas, né, e eu trabalho com algumas pessoas, algumas empresas que contratam a pesquisa de potencial de desempenho na hora de selecionar o seu funcionário, para saber se ele está contratando alguém que tenha as características do cargo ou para a atividade que aquela pessoa vai desempenhar. Então isso é planejamento, isso é antecipar riscos, isso é antecipar problemas que ele pode ter futuramente. Então quando se pensa em qualidade nas empresas, nós temos muitas ferramentas, né, que são atuais, que estão aí disponíveis. Algumas têm custo, outras não, né? Mas tem gente que não está indo atrás disso e depois não sabe por que não alavanca os seus negócios ou não deu certo o negócio, né? Então, crie ações de atendimento, parcerias, né, focando naquilo que os seus clientes pensam, desejam. Então, uma empresa, um negócio que deseja ter qualidade, deve antecipar as necessidades dos seus clientes e se comprometer com essa melhoria diária. Então, uma empresa ela deve sempre buscar 0 erros, né? Então, adote ações de prevenção na sua empresa, né, buscando antecipar os problemas. E, por último, na aula de hoje, né, não é o último comportamento, porque são 10, mas por último na aula de hoje, o quinto comportamento, a característica do comportamento empreendedor, da empreendedora, é o comprometimento. Então, o empreendedor que deseja ser bem-sucedido
ele deve estar comprometido em se tornar excelente na sua área de atuação. É comum, gente, que as pessoas que se tornam admiráveis, notáveis, né, naquilo que eles fazem, como atletas, gestores, inventores, entre outros, que eles tenham como ponto comum a dedicação diária às suas atividades. Né? Ayrton Senna, Michael Phelps, o nadador que mais medalhas já recebeu na história das Olimpíadas, esse pessoal, esses atletas, né, e gente de negócio, né, gente que se torna notável naquilo que ele faz, ele dedica tempo, gente. Então, por isso, é essencial, é fundamental dedicação diária, foco, né, naquilo que você quer realizar no seu negócio. Afinal, você precisará se dedicar a isso, né, a vida toda. Né? Muitos, né, vão seguindo esse negócio a vida toda, então se torne especialista, tenha comprometimento com aquilo que você faz. E eu quero destacar aqui algumas características daquela pessoa que do indivíduo que demonstra comprometimento, né? Um profissional que demonstra comprometimento. Então, o primeiro é pontualidade. Então, uma das principais características de quem é comprometido com aquilo que faz, pontualidade. Saiba exatamente onde você quer chegar. Como eu já disse, né, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Você não quer chegar em qualquer lugar, você quer chegar no topo, você quer chegar no lugar de sucesso, você quer ser reconhecido aí na sua cidade, né, no seu estado, como um estúdio, uma barbearia, né, que oferece serviço de qualidade, um salão que oferece serviço de qualidade. Construa relacionamentos profissionais saudáveis, gente. Então, um dos fatores que influencia no sucesso de uma empresa é o comprometimento da equipe ou a falta dela, né? Então, para conseguir engajamento da sua equipe, dos seus colaboradores, a se dedicar, né, ao máximo a atingir as metas, é necessário construir relacionamentos profissionais saudáveis. E tem uma vida pessoal, viu, gente? Não é só trabalhar. Você precisa sair um pouquinho, né, do ambiente do trabalho, e não é só fisicamente, mas a cabeça, para ter momentos com a família, com os amigos, momentos de lazer, momentos para você, porque quando você volta mais motivado, você volta energizado, né? Você volta com mais motivos, né, para se dedicar ao seu negócio. Tá bom, pessoal? Nós vamos ficando por aqui com essa aula de hoje, a aula 2, e voltamos na próxima aula para estudarmos as 5 últimas características do comportamento empreendedor. Tá bom, pessoal? Valeu, obrigado e até a próxima aula.